Boa noite, irmãos em Cristo. Mais uma vez reunidos para a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo de hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Por isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição da sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois quem apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que assim seja. O jugo leve. Que bom Evangelho. Jesus não poderia ensinar a gente que cada um tem o que merece e que Deus não daria um fardo maior do que a gente pudesse carregar. Por isso, irmãos, vamos aprender com esse Evangelho a nos amolar e aprender cada vez mais os ensinamentos do Cristo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos do YouTube. Mais uma vez, nós estamos aqui para participar desse ciclo de palestras e doutrinação oferecido pelo canal do Centro de Trabalhos Espíritas Ana Luz para os amigos que desejarem se aproximar dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Eu aproveito a oportunidade para voltar a debater e esclarecer, dentro das minhas poucas possibilidades, esse livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, que traz uma série maravilhosa de ensinamentos. Na noite de hoje nós vamos abordar o que é a carne, que é o item 13 desse compêndio. Emmanuel começa citando Gálatas 5:25 da seguinte maneira: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Isso está atribuído a Paulo. Aí diz Emmanuel: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. A sede, a fome, os desejos, os medos, enfim. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscência da carne e seus criminosos impulsos nocivos e desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Aqui eu abro um parênteses, interrompendo um pouco Emmanuel, para dizer assim: aproveitar o símbolo da materialidade, da corporalidade. Aproveitar no sentido de dizer aquilo que é material é inferior àquilo que é espiritual e elevado. Nesse sentido que se aproveita o simbolismo de forma pedagógica. Mas veja o que Emmanuel continua dizendo. O próprio Mestre, Jesus, figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas a carne como expressão humana é fraca.
Entretanto, o que é a carne? Pergunta Emmanuel. E ele mesmo responde: cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico que ainda não percebeste, porventura, que é a carne um conjunto composto de fluidos condensados? Ora, é exatamente isso, né? Nós somos uma reunião de elementos químicos, de moléculas, né, biológicas, formando esse conjunto orgânico, né? Então, são conjuntos de fluidos, sim. Naturalmente, esses fluidos, continua Emmanuel, em reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, que designais por lei da hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo, não é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre dentro da qual o espírito é dirigente, habitação esta que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Aqui o que o Emmanuel está dizendo para todos nós é que sim, nós respondemos a uma hereditariedade, 50% dos genes de um pai, 50% dos genes de uma mãe, e formam o corpo orgânico que somos, a partir de uma bagagem genética, dos cromossomos, das herências dos genes e assim por diante. Porém, ele está dizendo que não é um conjunto passivo, que não determina por si próprio. Por quê? Porque há a influência espiritual. Então nós devemos retomar o capítulo em que os espíritos nos esclarecem sobre a programação reencarnatória, onde cada um de nós, consciente ou inconscientemente, é assistido por espíritos superiores na função de determinar as características do corpo orgânico para a nossa encarnação. Isto é o fator determinante desde a nossa gênese, desde o nosso surgimento como células no planeta Terra. Nós, antes disso, já estávamos programando essa estrutura no plano espiritual. Então podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, e é dirigente desde o princípio, porque em função das qualidades do espírito, tal se formará as qualidades do corpo, proporcionais à necessidade deste de encontrar maiores facilidades ou dificuldades no trânsito terrestre. Então voltemos a Emmanuel. Quando falamos em pecado da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então vamos repetir. Quando falamos de pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas às condições inferiores do homem espiritual no planeta. Então, impulsionado pela carne, mas inconsciente no espírito, ele acaba se cometendo equívocos que ainda complicam ainda mais sua vida espiritual. Mas é sempre do espírito que emana a vida, e a terra, a materialidade, é apenas uma expressão particular dessa vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material transitória. Lembremos sempre disso. Mas vamos o que Emmanuel diz. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço traidor, nunca foram da carne. Então, além dos desejos aviltantes, dos impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, a mentira, a traição, o ciúme, a inveja, não são características da carne. São características do espírito. Lembremos disso. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio. Eu acrescentaria a Emmanuel, ajudando na interpretação geral do texto, que há também a necessidade de autoconhecimento para o autodomínio. Então, primeiro nós temos que abrir o olho, a percepção de nós mesmos. Nós precisamos primeiro retirar a trave do próprio olho, para depois, quem sabe, olhar o cisco no olho de algum irmão. Esta é a diretriz cristã, certo?
Então, assim, é preciso que se instale no homem a compreensão da necessidade de seu autoconhecimento, da sua oração, da sua vigília, para que ele atinja o autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo. Portanto, a nossa função na Terra, como espíritos materializados, é o autoaperfeiçoamento. Sem dúvida, inequivocamente, essa é a diretriz. Então, acordar essas faculdades e recordar que nós somos disciplinadores e renovadores de nós mesmos. E ele termina dizendo, em Jesus Cristo. Ele diz em Jesus Cristo, não porque a responsabilidade dessa renovação seja de Jesus. Essa responsabilidade é nossa. O que entra Jesus aí como a chance, como o caminho, como a verdade, como esta vida maravilhosa, a vida espiritual que ele nos revela e para a qual ele está nos chamando, nos convocando a fazer a vontade de Deus sobre a terra. De que forma? Amando-nos uns aos outros. Veja como Emmanuel é sábio em suas palavras simples e objetivas. E ele termina com o último parágrafo dizendo o seguinte: um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, assim, parar com essa bobagem de dizer que a gente erra porque está num corpo material. Não, o erro nunca é da matéria. O corpo, ele é um elemento passivo a nos servir até certos limites estabelecidos pelas leis naturais. Compreendamos bem isso e viveremos melhor com o nosso ser orgânico e em paz com as nossas consciências. Trabalhemos, meus irmãos, na direção do autoaperfeiçoamento, sempre estudando o Evangelho e aprofundando os nossos conhecimentos nessa doutrina consoladora e maravilhosa. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Não esqueçam, deixe o seu like se gostaram da nossa discussão e façam seus comentários, divulguem o nosso trabalho para mais pessoas. Vocês estarão contribuindo para que essa doutrina consoladora atinja mais corações. Grande abraço, beijo no coração.